Sermão do Mandato Padre Antônio Vieira, quarta parte. Não havendo aproveitado até agora nem o remédio natural do tempo, nem o artificial da ausência, nem o violento da ingratidão, antes, tendo mostrado a experiência que com os remédios cresce a enfermidade e com os contrários se aumenta, como já disse Ricardo Vitorino, quia amoris incendium ex alterutra contradicione magis exaestue. Também eu parar aqui e deixara de aplicar ou explicar o quarto remédio, se ele não fora tão poderoso e superior na eficácia a todos, que sobre a maior desconfiança pode dar esperanças da melhoria. É, pois, o quarto e último remédio do amor, e com o qual ninguém deixou de sarar: o melhorar de objeto. Dizem que um amor com outro se paga, e mais certo é que um amor com outro se apaga. Assim como dois contrários em grau intenso não podem estar juntos em um sujeito, assim no mesmo coração não podem caber dois amores, porque o amor não é intenso, o amor que não é intenso não é amor. Ora, grande coisa deve de ser o amor, pois sendo assim que não bastam a encher um coração 1000 mundos, não cabem em um coração 2 amores. Daqui vem que, se acaso se encontram e pleiteiam sobre o lugar, sempre fica a vitória pelo melhor objeto. É o amor entre os afetos, como a luz entre as qualidades. Comumente se diz que o maior contrário da luz são as trevas, e não é assim. O maior contrário de uma luz é outra luz maior. As estrelas no meio das trevas luzem e resplandecem mais, mas em aparecendo o sol, que é a luz maior, desaparecem as estrelas. Grande luz era o Batista antes de vir Cristo ao mundo. Apareceu Cristo, que era a verdadeira luz. Era te lux vera, quae illuminat hominem hominem. E que lhe sucedeu ao Batista, logo deixou de ser luz. Non erat ille lux. O mesmo lhe sucede ao amor, por grande e extremado que seja. Em aparecendo o maior e melhor objeto, logo se desamou o menor. Entre as injustiças que el rei Saul cometeu contra Davi, a mais sensível e a mais sentida dele foi negar-lhe a princesa Mical, que era o preço da vitória do gigante, e não só negá-la, que fora a menor injúria, senão dá-la a seu despeito a Faltiel. Dissimulou esta dor Davi, até que se viu com a coroa de Israel na cabeça, e a primeira coisa que fez, ou a primeira condição que aceitou a mesma coroa, foi que Mical lhe fosse logo restituída. Sofriam-se estes câmbios na moeda corrente de cada dia. Conta o caso a Escritura e refere uma circunstância muito digna de reparo. Misit ergo esposet et tulit eam avirus su Faltiel, sequebaturque eam versus plorans usque baori. Quer dizer que mandou Esbozé, filho de Saul, tirar a Faltiel, sua mulher Mical, e que ele a acompanhou chorando até o lugar onde se havia de entregar, e não diz mais. O que agora noto
é que neste apartamento chorasse Faltiel, e não chorasse Micol. Para Micol chorar, bastava ver chorar a Faltiel, e quando não bastasse, concorriam nela outras duas razões naturais, não só para chorar, senão para chorar mais. A primeira, porque nas despedidas costumam enternecer-se mais os que vão que os que ficam. Assim o temos, por exemplo, em Davi, quando se apartou de Jonatas. Fleverunt pariter David auntem amplius. A segunda, por ser Micol mulher, e mulher que se apartava de seu marido, segundo aquela regra da natureza. Uxor amans flentem, flens acrius ipsa tenebate. Pois, se Micol, nesta ocasião, tinha tantas razões de chorar, e se apartava de Faltiel, e se apartava para sempre, que era outra nova razão, por que não chorou nem uma só lágrima? Não chorou porque já não o amava, e não amava porque melhorou de objeto. Faltiel chorava porque perdia Micol, e Micol não chorava porque trocava a Faltiel por Davi. Enquanto Micol vivia com Faltiel, não podemos duvidar que o amasse, porque Micol era princesa e o amor era obrigação. Porém, tanto que lhe falaram nas bodas de rei Davi, mudou logo de afeição, porque melhorou de objeto. E se a melhoria do objeto é tão poderoso e eficaz remédio para mudar de amor, não digo eu quão poderoso seria, senão quão onipotente no nosso caso, em que a diferença ou a competência não era de homem a homem, senão de homens a Deus, nem de Faltiel a Davi, senão de Pedro e João ao eterno Padre. Ut transiate ex hoc mundo edi patrem. Comparai-me, o Criador do céu e da terra, com os pescadores de Tiberíades, o adorado dos anjos com os desprezados do mundo, o infinito, o imenso, o incompreensível, o que só é e dá o ser a tudo, com os que verdadeiramente eram nada, como somos todos, e vereis quão temerária a esperança seria e quão louco o pensamento o de quem cuidasse que a vista de tal objeto podia ter lugar, não digo o amor, mas nem a memória dos homens. Contudo, o evangelista, depois de referir esta diferença e de ponderar a mesma desigualdade, dizendo: ex hoc mundo ad patrem, ainda persiste em afirmar que os homens foram não só amantes, senão os amados. Infinem dilexiti eos. Cuidava eu. E tinha infinita razão para cuidar e para crer que quando o evangelista disse que Cristo se partia para o Padre, ut transiate ex hoc mundo ad patrem, o que havia de continuar a dizer em boa consequência era: infinem dilexiti eum. Enquanto esteve no mundo, amou os homens. Cum dilexite suas qui erant in mundo. Porém, no fim, em que se partiu do mundo para o Padre, ex hoc mundo ad patrem, então, com a mudança e melhoria do objeto, e tal objeto também mudou e melhorou de amor, e não os amou a eles, senão a ele. Infinem dilexiti eum. Assim o cuidava eu,
e sem injúria nem agravo do amor dos homens. Mas o evangelista, falando da despedida dos homens e da partida para o Padre, o que diz com assombro da razão e pasmo do nosso mesmo juízo, é que o Padre foi o fim da jornada, porém os homens o fim do amor. O Padre, o fim da jornada, ut transiate ex hoc mundo et patrim, e os homens o fim do amor, infinem dilexit eos. Assim o disse São João, e assim o dizem todas as palavras e ações do amorosíssimo Senhor nesta mesma hora da sua partida. Viu tristes o Divino Mestre aos discípulos, como era justo que estivessem em tal ocasião e tão precisa, estranhando-lhes a tristeza, disse: Si diligeretis me, gauderetis uti, quia vado et patrem, quia pater major mes. Se vós, discípulos meus, me amareis, haviei-vos de alegrar com a minha ida, porque vou para o meu Padre, que é maior que eu. Parece que da tristeza neste caso não se inferia bem o não amar. Antes, Senhor, porque os discípulos vos amam, por isso sentem vossa partida e os entristece vossa ausência. Não, diz o Divino Mestre, já eu lhes disse e dei por razão que o Padre para onde vou é maior que eu. Quia pater major me est. E sendo a minha partida para melhorar tanto de estado e de objeto, se eles me amaram verdadeira e desinteressadamente, haviam de poder mais as minhas melhoras para os alegrar que minha ausência para os entristecer. Assim é em lei do perfeito amor. Mas pouco depois de o mesmo Senhor ensinar e seguir este alto ditame, chega ao horto, despede-se ultimamente dos mesmos discípulos e foi tal o extremo da sua tristeza que sem encarecimento lhes disse que era bastante a lhe tirar a vida. Tristis est anima mea usque ad mortem. Pois, se os discípulos se haviam de alegrar nesta despedida, porque seu mestre e Senhor vai para o Padre, por que se não alegra também o mesmo Senhor antes se entristece com tal extremo? Não vai para o Padre, que é maior? Sim. Não vai para melhorar tanto de estado e de objeto? Sim. Pois, porque não são bastantes essas melhoras para o alegrar e basta a ausência dos homens para o entristecer? Por isso mesmo, e pela mesma regra do verdadeiro amor, poder mais a minha ausência para entristecer os discípulos do que as minhas melhoras para os alegrar, é amarem-se eles a si, mas poderem menos as minhas melhoras para me alegrar do que a sua ausência para me entristecer, é amá-los eu a eles. O que neles é tristeza, para ser amor havia de ser alegria, e o que em mim parece que havia de ser alegria, porque amor é tristeza. E sendo estes dois afetos de alegria e tristeza tão contrários entre si, e os objetos de um e outro tão infinitamente desproporcionados quanto vai do Padre aos homens, que à vista de uma razão tão imensa de alegria tem ainda lugar e peso a tristeza, e que no gosto e alvoroços de ir ao Padre se não afogue como em um mar ou dilúvio.
o sentimento de deixar os homens, só no coração imundável de um homem-deus se podia achar tal consciência e só no seu amor tal firmeza. Mas apertemos bem o ponto e o texto em todo o rigor de teologia. A alma de Cristo, Senhor vosso, nesta vida, e desde o instante de sua encarnação, sempre viu a Deus e sempre foi sumamente bem-aventurada, sem haver momento algum em que deixasse de o ser. Como podia logo a mesma alma e no mesmo tempo estar triste e com tanto extremo triste? Tristis est anima mea usque ad mortem? Os teólogos, com Santo Tomás, declarando com isto podia ser, distinguem na alma, posto que não tenha partes, uma como parte superior, que é a intelectual, e outra inferior, que é a sensitiva, e deste modo, dividida de si para consigo mesma, a alma de Cristo no mesmo tempo podia estar e estava alegre e triste juntamente. Alegre na parte superior e sumamente alegre, como bem-aventurada, e triste na parte inferior e sumamente triste, como tão desconsolada e afligida. Vistes o ar coberto e cerrado de nuvens grossas e espessas que rebatem os raios do sol totalmente e não deixam lugar à luz a que se nos comunique? Neste caso, a parte superior do mesmo ar, e que olha para o céu, está toda clara e alegre, e a parte inferior, que cerca a terra, toda escura e triste, e não em diversos tempos, senão no mesmo. Pois, da mesma maneira e no mesmo tempo, a alma de Cristo, pela parte superior como gloriosa, estava sumamente alegre, e pela parte inferior como afligida, e tão afligida, sumamente triste. Estes são os afetos e efeitos contrários que couberam na alma de Cristo, Senhor nosso, enquanto compreensor e viador juntamente, e os mesmos ajuntou o amor na mesma alma de Cristo, só enquanto viador, não sei se com maior milagre. O partir para o Padre e o apartar-se dos homens, ambos foram atos de viador, e sendo os objetos tão infinitamente diversos e desiguais, para que a melhoria do primeiro não eclipsasse os efeitos do segundo, que fez o amor. Ou partiu a alma do amante que se partia, dando uma parte ao Padre, outra aos homens, ou a deu todas aos homens e toda ao Padre, sem a partir toda alegre, porque ia para ele, toda triste, porque nos deixava a nós. Lá disse a sutileza saudosa de Santo Agostinho, no apartamento de um seu amigo, que só lhe ficara a metade da alma, e a outra metade se partira com ele, e que, vendo-se assim meio vivo e meio morto, tinha horror de si mesmo. Mas deste dito o encarecimento se retratou depois o mesmo Santo Agostinho, e com razão, porque só do amor de Cristo e de quando se apartou de seus amados se podia dizer ou considerar com verdade. Assim o mostrou a experiência na mesma hora em que declarou aos discípulos a tristeza da sua alma. Apartou-se o Senhor deles para orar ao Padre, sempre com o mesmo nome do Padre na boca, Abba Pater,
E notam os evangelistas que 3 vezes orou e 3 vezes veio buscar os discípulos. Iterum habit et oravit tertio, diz São Mateus, et venit tertio et ai illis, diz São Marcos. De sorte que andava o Senhor, no mesmo tempo da oração, vindo do Padre para os discípulos e indo dos discípulos para o Padre, e tantas vezes dos discípulos para o Padre, como do Padre para os discípulos. Agora conheço, amante divino, com quanta razão duvidei, se o vosso amor vos dividir a alma entre o Padre e os homens, ou adera toda a ele e toda a eles. Quando vos vejo ir para o Padre 3 vezes e tornar para os homens 3 vezes, não só me parece que está dividida a vossa alma, mas dividida, que é mais em partes iguais. Porém, quando ouço o sentimento do que dizeis em uma parte e a dor do que entranhais na outra, não posso duvidar que falais com toda a alma, e que toda a leva o vosso amor quando ides, e toda atrás quando tornais. Mas, como pode ser que seja toda e a mesma, sendo os caminhos tão diversos e os termos tão opostos? Quando vos apartastes dos discípulos para orar ao Padre, diz São Lucas que a distância foi um tiro de pedra. Quantum jactus est lapidis. E se víssemos que uma pedra por si mesma já subia para cima e já tornava para baixo, que diríamos? Fundamento tínhamos para dizer que esta pedra tinha 2 centros. Quereis logo, amante divino, ou dai-nos licença para que cuidemos e digamos o mesmo de vós? Quando ides para o Padre, diremos que um centro vosso é o Padre, uti transiat ex hoc mundo ad patrem. E quando vindes para os homens, diremos que outro centro também vossos são os homens. Infinem dilexit eos. Não sei se me atrevo a dizer tanto, só digo que tão pouco como isto obrou, e tão pouco pode a melhoria do objeto para melhorar, mudar ou diminuir o amor de Cristo. E para que concluamos este discurso, como os outros, com efeito contrário, acrescento que, sem embargo de ser o Padre tão infinitamente maior e melhor objeto, tão fora esteve o objeto de render e levar a si o amor que antes o amor rendeu e levou a si o objeto. E de que modo? Fazendo que o mesmo Padre, que havia de ser o objeto só amado, fosse ele também amante dos homens. E quando os homens parece que haviam de perder o amor do filho que se partia, não só conservaram inteiro o amor do mesmo filho, mas adquiriram de novo o amor do Padre. Ouvi e pasmai. O amor com que o Padre e o Filho se amam é de tal qualidade que, assim como são a mesma coisa por natureza, são também a mesma coisa por amor. E quando o Filho se partiu dos homens para o Pai, que sucedeu? Cresceu esta mesma união de amor e se multiplicou de tal sorte que não só Cristo e o Padre entre si, senão Cristo,
o padre e os homens todos ficaram a mesma coisa. Nem crer, nem imaginar se pudera tal extremo de união, se o mesmo Cristo o não declarara, como declarou na mesma hora, despedindo-se o Senhor dos discípulos, estando ainda à mesa depois da sagrada ceia, fez esta oração a seu Padre: Non pro eis rogo tantum, sed et pro eis, qui credituri sum per verbum, eorum in me, ut homines unum sim secutit pater in me, et ego in te, ut eclepsi in nobis unum sim. Quer dizer, não só vos rogo, Pai meu, por estes poucos discípulos que tenho presentes, senão por todos aqueles que por meio da sua doutrina hão de crer em mim, que são todos os cristãos. E o que vos peço é que, assim como nós, por união de amor, somos uma mesma coisa, vós em mim e eu em vós, assim eles em vós e em mim sejam também uma coisa, pela mesma união. Quem não pasma tendo ouvido tais palavras, ou não tem juízo, ou não tem fé. E porque não parecesse que esta união de amor era só pedida por Cristo, em dúvida de o Padre a conceder, que não parecesse que esta união de amor era só pedida por Cristo, em dúvida de o Padre a conceder ou não, o mesmo Senhor testificou logo que ele, em nome seu e no do Pai, a tinha já concedido aos homens. Et ego claritatem quam dedisti nili, dedieis ut sin unum sicuti et non unum sumus. Ego in eis, et tu in me, ut senti consumati em unum. Um e outro texto é tão claro que não hão mister comentos. Mas, para a maior satisfação de todos, quero que ouçais o do doutíssimo Maldonado, cuja autoridade sabem quão singular é todos os que leem as Escrituras. Sensus est, diz ele, ea ratione fieri ut cum pater in Christo unum sit, et Christus unum cum discipulis, et discipuli unum cum Padre, ed est cum Deo sinti, qua unitate nulla potesti esse major. Se alcançássemos a compreender quão alto, quão divino, quão inestimável foi este último e supremo invento do amor de Cristo, o qual, antes de se obrar, excedia toda a imaginação e, depois de obrado, excede toda a capacidade humana. O Padre no Filho, o Filho no Padre, o Padre e o Filho no homem, e o homem no Padre e no Filho, com uma trindade de pessoas e uma unidade de amor tão perfeito que o mesmo Cristo lhe chamou consumada. Ego in eis, et tu in me, ut sim consumati em unum. Mas até os mesmos apóstolos, então, não puderam compreender tal extremo de união e amor, e por isso lhes disse o mesmo Cristo, que depois de iluminados pelo Espírito Santo o conheceriam.
in illo die vos cognoscetis quia ego sum in Padre meo, et vos in me, et ego in vobis. Fique logo, por última conclusão, que mal podia a melhoria do objeto mudar o amor de Cristo para com os homens, pois, em vez de o mudar desta mesma partida para o Padre, o melhorou de maneira que até o mesmo amor com que Cristo ama o Padre e o amor com que o Padre ama Cristo se uniram em um amor para mais e mais os amar. Ut transiate ex hoc mundo ad Patrem infinem dilexiti eos.